Boa noite, galerinha do meu canal. Continuando a história do cabelo, estou fazendo de improviso, não tem edição, não tem nada. Então, assim, estou transmitindo para vocês aquilo que, assim, eu tenho de memória de cabeça. Então, assim, o cabelo, no princípio da história, ele já foi cortado com pedra, ele já foi cortado com faca. Só que naquela época, eu estou indo direto ao assunto assim, porque tem muita gente que enrola até chegar no assunto, e eu, como sou uma pessoa ansiosa, por que esse cara não vai direto ao assunto? Então já vou indo direto ao assunto. Vocês podem estranhar esse meu método de começar um vídeo, mas é assim. Então naquela época, sabe, na época mais primitiva, o cabelo foi cortado com pedra, o cabelo foi cortado com faca, o cabelo foi cortado com uma infinidade de recursos para se cortar o cabelo. O índio, inclusive o índio brasileiro da nossa Amazônia, eles arrumaram até um método muito mais criativo do que os outros povos, né? Eles pegavam mandíbula de piranha, colocavam no dedo e cortavam com a mandíbula de piranha. Tem algumas tribos que fizeram isso, né? Eu acho engraçado porque o índio brasileiro, essa criatividade brasileira é marcada até nesse período, né? Dos nossos... Não é nem, eu não gosto de falar, o pessoal fala índio, né? Mas na verdade são os nativos da nossa terra, né? Então eles cortavam o cabelo dessa forma. Então, na medida que a civilização foi adiantando, foi tendo mais recursos, foi tendo uma visão mais para a beleza, né? Porque no outro vídeo eu até falei da questão da estética, né? Que a estética é o equilíbrio de dois lados exatamente iguais, porque a nossa mente procura um padrão, né? Toda vez que você acha algo bonito, é porque aquele padrão ele te agrada, porque ele tem um equilíbrio. E o cabelo passou-se a ser assim cortado com mais medidas, né? Usando-se a matemática, usando-se recursos para fazer com que aquela estética pareça bonita, aceitável pelos olhos. Então lá para as décadas de 19 e de 20, que é 1919, 1920, cortava-se pente corrido. Pente corrido. Como é que é pente corrido? Vou dar mais ou menos um exemplo para vocês. Pegava-se o pente e a tesoura, porque a tesoura ela já estava bem comum na década de 19, 20, né? Então você pegava o cabelo, na medida que subia o cabelo, você andava, a tesoura andava assim, ó, paralelo ao pente, ó, tá? Então você levantava o cabelo, aqui vinha uma medida e aqui vinha outra. E aí você cortava com o pente corrido, né? Depois do pente corrido, já dentro desse período, eles inventaram uma coisa que deu origem a essa maquininha elétrica. Mas era manual, era assim, ó. Eu tenho isso daqui já bem antigo, eu acho que é capaz que vocês possam ver. Essa daqui tá bem enferrujada, tá? Tem até um dentezinho quebrado aqui, ó. Mas o funcionamento dela era esse. Era uns dentes que passam sobre os outros, e nesse cruzamento ele corta os fios. E era manual, era assim, ó. Se apertava aqui, ó. Se apertava aqui. E aí esses dentes eles corriam entre si. E aí se cortava o cabelo. Esse corte degradê dos homens que fazem hoje, que se acha a última moda, que acha uma novidade e tal, isso já fazia
em 1919, 1920. Inclusive os caras daquela época, esse pessoal que fala hoje dos riscos de cabelo, naquela época o cara pegava o cabelo aqui, porque era o cabelo penteado de lado, ele riscava aqui com a navalha, e esses riscos que tem hoje já eram daquela época, não é nenhuma novidade. Os primeiros cabelos, os cabelos assim mais simétricos que tinham, foi com a tribo dos moicanos, que para impressionar o adversário, ele deixava aquele topete em pé, como o topete era algo de uma pessoa impulsiva, de uma pessoa agressiva, de uma pessoa revolucionária. Tanto é que, assim, quando chega na década de 50, na década de 60, que vai vindo aquela rebeldia do rock and roll, aquela coisa, o cara usava o topete, né? Vocês lembram do topete do Elvis e tal? Usava o topete. Até tinha um termo naquela época, quando o cara era expansivo, que o cara ele tinha atitude, as pessoas falam, nossa, esse cara é muito topetudo. Esse topetudo era relacionado a quem tinha topete, era um cara que tomava atitude, era um cara que ia à frente, era um cara que não tinha medo, era um cara que tinha o ímpeto de colocar a sua posição. Então era chamado de topetudo, né? Talvez vocês algumas pessoas vão lembrar desse termo, né? As pessoas um pouquinho mais antigas vão lembrar desse termo. Ah, esse cara é topetudo. Então, assim, aí quando foi vindo o rock and roll, e era uma imposição branca de uma população, porque não tinha, como é que eu posso dizer, não se tinha uma estética voltada para o negro. Vocês podem ver que Little Richard, Chuck Berry e os caras do rock da década de 50, 60, eles tentavam pegar o seu cabelo virar do lado assim como branco e marcar um risquinho e tal, e era bem batidinho aqui, era feito com essa máquina, né? Esse degradê que se fazia um degradê muito bom. Hoje a gente tem máquina, muito mais fácil. Eu vim conhecer a máquina, mas já existia nos Estados Unidos, mas eu vim conhecer a máquina de cortar cabelo, essa eletrônica, a partir de 1986, 87. Eram umas máquinas assim, uns monstrão, eram umas coisas feias pra caramba, fazia um barulho horrível. E essa máquina de cortar cabelo, ela veio se aperfeiçoando. Na década de 70, que era uma coisa assim revolucionária, era um movimento contra a cultura, contra aquela cultura dessa estética perfeita para atender os padrões do conservador, né? Quebrando com o conservadorismo, o homem veio vindo com cabelo mais comprido, porque para a sociedade conservadora o homem tinha que usar cabelo curto. Mas esse curto, ele é relativo. Esse curto é relativo. O que é curto? Por exemplo, você vai para a época de Jesus, um cara com cabelo no ombro era um cabelo curto. Hoje, um cara com cabelo no ombro é cabelo comprido. E cabelo comprido, na época de Jesus, as mulheres tinham que olhar o cabelo para baixo da cintura, ou na cintura, era cabelo comprido. Você olhava de costa, você via aquele cabelo compridão, era mulher, o cara... Hoje, já não. O cara... Então, assim, tudo é relativo nessa questão. Por isso que eu sou contra esse conservadorismo, porque o conservadorismo, ele muda sem perceber a sua moral, ele acha que conserva. Nada se conserva. A moda não se conserva. A moda é cíclica, ela vai e volta, os costumes mudam, né? Então esse conservadorismo chega a ser ridículo. E aí veio a década de 70.
Caramba, década de 70, homem de cabelo comprido, era moda unissex, tinha cara que usava a mini blusa, homem usava mini blusa, calça boca de sino era para os dois, para o homem e para a mulher, era moda unissex. E aí começou a ver o cabelo black. Mas o cabelo black não tinha esse nome Black Power, a força preta, a força negra, não. Esse nome Black Power veio um tempo depois. Curiosamente, os racistas conservadores da época, eles tinham uma coisa, eles faziam chacota do cabelo do negro. Eles tiravam sarro, eles desmereciam o cabelo do negro. Né? Tanto aí, você vai ver durante músicas bem antigas, o teu cabelo não nega mulata, né? E nega do cabelo duro. Só... Então, esse racismo embutido, esse racismo estrutural, vinha dentro desses movimentos. Aí o que aconteceu? Saiu um cara que começou a usar esse Black Power. Mas o Black Power, ele tinha um formato do seguinte, ele era baixinho aqui, e ele crescia aqui e arredondava aqui assim em cima. E aí um dos primeiros caras a usar esse Black Power, tentaram ridicularizar ele. Mas quando você pega o lance do ridículo e faz se tornar autêntico, o que você está dizendo? Você está dizendo que você está nem aí para o que ele está falando. Pô, tô evacuando e andando para o que você está dizendo, então eu vou pegar esse nome que você tornou como ridículo, eu vou fazer disso ser verdade. Porque o Black na época foi chamado de tornado, porque ele era baixinho aqui, ele parecia o formato de um tornado. Se você olhar o tornado, você vai ver que ele tem o mesmo formato, ele começa baixinho na base e aumenta. E aí os racistas começaram a falar, seu cabelo parece um tornado, para ridicularizar o corte do cabelo. Aí veio um cara maravilhoso, um cara que ele escreveu BR3, que naquela época da ditadura militar era um tapa no conservadorismo e no racismo. Eu acho linda aquela música do Tony Tornado. Ele colocou o nome dele de Tornado para quebrar essa babaquice de querer ridicularizar o cabelo do negro. E aí ele veio como Tony Tornado. O cara fez sucesso, dançou. Embora, eu vou falar, a sociedade fez tanto para derrubar esse cara. Esse cara tá vivo até hoje, faz novelas e tal. Mas eu aconselho vocês a ouvirem essa música BR3. Ela nas entrelinhas, ela tem coisas assim que bate na questão racista da época, né? Porque a polícia sempre perseguiu, sempre matou negros indiscriminadamente, só pelo fato, às vezes, do cara ser negro, ele já era considerado um marginal, coisa do tipo. E a música fala, e a gente corre na BR3, na BR, e a gente morre na BR3. Então, tinha um duplo sentido que não dava assim pra mídia, sabe, pesar na coisa exata da música. Mas ele dá uns lampejos de que, sabe, do racismo, da perseguição e da coisa toda, que era muito comum na ditadura militar. Que hoje os caras dizem assim, isso é mimimi. Naquela época eu falava, e aí, negão era meu amigo. Não vou entrar nessa questão porque o negócio é entrar em cabelo. Por isso que eu falo que cabelo, história e arte e política tem tudo a ver. Mas vamos direcionar para a questão do cabelo. Então essa coisa assim, aí veio a década de 70. Qual era a tônica da década de 70? Não só na vestimenta, não só na quebra do conservadorismo, né? Porque veio para pesar o conservadorismo. Que o conservadorismo
É uma babaquice até hoje. Tem gente que bate no peito, eu sou conservador, né? Deixa pra lá. Então, assim, os hippies que trouxeram essa moda, qual era o intuito da hippie power? A hippie power, ela veio com uma conotação pega de Mahatma Gandhi. Que Mahatma Gandhi, eles conseguiram expulsar os ingleses da terra dele, que os ingleses tinham tomado a Índia, sem dar um tiro. Por quê? Não consumindo os produtos ingleses, boicotando os produtos ingleses. Então Mahatma Gandhi começou a fazer roupa de saco de farinha, sabe? Tudo que ele fosse consumir não era consumido do inglês. O povo voltou para esse raciocínio. Os ingleses disseram, poxa, o que eu vou fazer aqui? Não posso, não tem ninguém para contratar, ninguém vai trabalhar para mim, ninguém consome meus produtos, não tem nada, os caras vazaram. Então o hippie veio nessa tônica, nessa medida. A gente tem que boicotar o mercado para trazer o mercado na nossa mão e não a gente ser escravo do mercado. Que esse é o perigo do consumismo hoje de marcas. De um cara, ele ser pobre e ele achar que a moda está voltada à ostentação, ao consumismo, a consumir marca. Isso é contraproducente para a classe trabalhadora, para o mais pobre. E o que é mais engraçado é que o pobre é o que mais consome essas marcas caríssimas. Então, o que fazia o hippie? O hippie fazia o chinelo de couro com borracha de caminhão, com borracha de carro. Os seus ornamentos eram feitos com fio, com arame, colocava-se miçanga, entendeu? Para quebrar com a força do mercado. Então o movimento hippie não foi Tem muita gente que fala, os hippies não gostavam de trabalhar. Trabalhavam pra caramba, eles trabalhavam com arte, trabalhavam com aquilo que eles poderiam produzir para pegar o mercado. Mas aí nessa época o que aconteceu? O sistema é muito inteligente, o que aconteceu? Eles passaram a vender roupas hippies em lojinha. E aí aquela pessoa que se sentia na moda, né? Aquele cara que era o farelo, ele se sentia na moda, ele queria estar na moda hippie, mas não queria ser hippie, o que ele fazia? Ele ia lá na lojinha, comprava roupa hippie e ficava no meio como um hippie power, mas ele era um Zé Bobeira, entendeu? E contra até o movimento. Então o movimento acabou por causa dessas pessoas que voltam a sua mentalidade pro conforto, pro consumismo, para coisa mais rápida, né? Não tem noção de classe, não tem noção de nada. Então o cabelo veio evoluindo nessas pegadas que está hoje, né? Que hoje está voltando lá aquele conservadorismo. Mas agora o cabelo degradê vai começar a tomar um outro espaço, ele vai mudar. Você pode ver que o degradê está começando a descer, né? E o degradê começou aqui em cima, tem muitos ainda que usam, mas o degradê começou a descer, está começando a ficar mais cortadinho mais embaixo, até que o cabelo cubra e volte ao normal. Tem muita tendência que tem cabelos iguais ao meu já, como moda. E o incrível que pareça, está voltando aquele cabelo que muita gente se identifica como Chitãozinho Chororó, mas esse cabelo que tinha aquele comprido atrás não era do Chitãozinho Chororó. E isso a Blitz começou a usar antes de Chitãozinho Chororó, Fábio Júnior e outros tantos usavam já esse cabelo meio compridinho atrás. Não sei por que as pessoas relacionaram mais a isso. Para o negro também, na época, que era cortado esse cabelo antes de Chitãozinho Chororó, que era bem batidinho aqui, que está voltando, agora vai vir um degradê só na costeleta, e ele
assim, vai gradativamente crescendo para trás e deixando a nuca mais comprida. Que inclusive os negros na época chamavam de Ray Parker, esse corte era chamado de Ray Parker, por causa de um cantor americano, já bem antes de Chitãozinho, Chororó e essa coisa toda. E já tá voltando esse cabelo já um pouco mais repicado, mais despojado em cima e batido aqui. E os cabelos muito assim, voltado para esse tipo de cabelo meu, os caras que têm o cabelo liso, né? Porque os caras que têm o cabelo crespo, o black tá voltando. Aquele que foi chamado de Tornado, né? Que o Tony Tornado pegou essa coisa e colocou o nome dele de Tony Tornado. Então, é isso que eu queria dizer até esse ponto a respeito do cabelo masculino, né? E na próxima semana eu vou entrar para falar dos cabelos femininos, do tratamento, de hidratação, como já havia falado que esse nome hidratação foi colocado de uma forma errônea dentro da sociedade, mas tudo bem. E vou falar de uma série de questões para cabelo feminino. Então, por hora, galerinha, eu não atingi aqueles 1000 inscritos lá, que eu disse que, porra, se esse vídeo atingir e tal, eu vou fazer outro vídeo. Fiz assim mesmo, porque eu preciso atingir esses 1000 inscritos, porque a minha vontade era colocar aqui o meu celular ao vivo e fazer os cabelos ao vivo. Tem muita resenha, a gente bate papo com clientes e sai piada, sai um monte de coisa legal. Mas até então, o YouTube ele só permite que eu faça lives ao vivo a partir de 1000 inscritos. Eu não tenho um computador. Como eu disse, por uma questão assim, eu quis e fiz o bem para uma pessoa que precisava, eu dei meu computador para essa pessoa já há um bom tempo e não comprei outro. E nem sei se pretendo comprar também. Mas assim, eu gostaria que vocês me dessem uma força para chegar nesses 1000 inscritos, para que eu pudesse fazer essas lives aí, entendeu? Para que vocês pudessem interagir. Meu, é muito louco os cortes de cabelo e as piadas que saem, as resenhas e tal. Então, galerinha, valeu, curte aí, dá uma comentada, por favor, dá uma comentada que isso ajuda pra caramba. E passa pros amigos, fala pra mim, pô, se inscreva aí, dá uma força lá pro Ted, pô. Belezona? Um abraço pra vocês, que Deus abençoe todo mundo. Sabe, que esse ano seja maravilhoso, que eu sei que vai ser, porque tudo começou a ter um conserto agora, vai ter uns ajustes agora que vai ser legal. Então, para todos vocês aí, um beijo no coração e que Deus derrame bênçãos sem medidas para vocês. Amém? Fui, galera.